Olá pessoas, tudo bem? Meu nome é Eleni e hoje a gente vai falar sobre uma figura que vive aparecendo nos K-dramas, mas que eu acho que é um mistério pra muita gente ainda. Se vocês já assistiram algum drama histórico coreano, vocês já devem ter se deparado com as Kisen. Mas o que são as Kisen? Vocês não sabem? Então vem comigo que eu vou contar tudo sobre elas pra vocês. Kisen ou Ginyo são artistas licenciadas pelo governo coreano e os primeiros relatos sobre elas são a partir da dinastia Goryeo, que é de 918 a 1392. Então, nesse período aí em que surgiu as Kisen. Normalmente, as Kisen vinham da classe mais baixa, né, da sociedade coreana, e muitas delas eram filhas de outras Kisen. E elas acabavam sendo bem mal vistas. Elas eram artistas treinadas em música, dança, poesia. E por isso, para se tornar uma Kisen, era necessário ir para um Gyeobang, que era o local onde elas eram treinadas para ser uma Kisen. Com seu treinamento completo, elas eram encaminhadas para um oficial do governo. Ele as registrava e só então elas poderiam começar a atender os seus clientes. Basicamente, a função dessas artistas era entreter os aristocratas. O problema é que, historicamente, há uma linha tênue entre ser uma artista profissional e uma prostituta para os ricos e poderosos. Isso contribuía para a má fama das Kisen, porque mesmo que elas fossem artistas talentosas, elas eram consideradas brinquedinhos dos nobres. Sendo assim, elas poderiam ser concubinas, segundas esposas, mas elas não eram material para a primeira esposa, principalmente por causa da baixa classe delas. A vida dessas mulheres era solitária, cheia de relações passageiras e superficiais. Elas eram usadas e descartadas. Outra coisa que contribuía para a imagem marginalizada das Kisen era o confucionismo. Quando surgiram as Kisen na dinastia Goryeo, o confucionismo já tinha perdido um pouco do seu espaço para o budismo, mas ainda assim as ideias do confucionismo estavam arraigadas na sociedade coreana. Para o confucionismo, o lugar da mulher era dentro de casa, cozinhando, criando os filhos, cuidando da casa. As Kisen fugiam desse padrão. Por outro lado, pela sua posição na sociedade coreana, as Kisen tinham muito mais liberdade que as mulheres tradicionais coreanas, e elas podiam se expressar livremente, inclusive com homens de alto escalão. Isso fica bem evidente na arte delas, e algumas delas são conhecidas até hoje por causa disso. Uma Kisen que ficou muito famosa foi a Hwang Jinhee. Jinhee nasceu por volta de 1506, 1520, durante a dinastia Joseon, que é de 1392 a 1897. Acredita-se que ela era filha de um aristocrata com uma concubina. Jinhee era uma poetisa muito talentosa e era tão bonita que, mesmo não utilizando maquiagem e roupas chamativas, ela ainda era capaz de chamar a atenção dos homens e seduzi-los. Muitos acreditam que ela se apaixonou pelo filho de um aristocrata, mas que ele morreu, e isso a levou a escolher a vida de Kisen, pois ela nunca amaria nenhum outro homem. Jinhee era conhecida por escrever um tipo de poesia chamada Sijô. É uma poesia de 3 linhas que normalmente trata de temas bucólicos, existenciais, espirituais, românticos, né? E ele tem uma ligação forte com a música. Tem um vídeo que a Jinhee escreveu que mostra bem a realidade das Kisen durante a era Joseon. Ela compôs e recitou essa poesia para Lee Chang-gon, um aristocrata que ela queria seduzir. Ela recitou essa poesia para ele quando ele estava indo embora, fazendo ele cair de seu cavalo. Tipo, real. O nome desse vídeo em inglês é Blue Stream, e eu fiz uma tradução livre baseada na tradução dele para o inglês. Riacho azul, não exiba sua rapidez correndo por minha montanha verde. Uma vez que alcançar o grande mar azul, nenhum caminho simples o trará de volta. A luz do luar agora preenche o meu vale. Desacelere-se, descanse e se vá. Na primeira linha da poesia, o riacho representa Lee Chang-gon, e ela tá falando para ele não simplesmente passar por ela e ir embora, como as águas de um riacho fazem ao descer, ao correr por uma montanha. Na segunda linha, ela tá querendo dizer
pra ele que ela sabe que se ele for embora ele não vai voltar. Assim como quando as águas de um riacho chegam ao mar. É impossível voltar. Na terceira linha, a luz do luar representa a Jinni, porque o seu nome de Kisen era Myongor, que significa luz da lua. Aqui ela tá falando pra ele ficar, passar um tempo com ela e ir embora, porque ela sabe que a relação deles é passageira. Enfim, eu acho que é importante a gente analisar essas figuras históricas e entender um pouquinho da história delas, do papel delas na sociedade e na nossa história no geral, mesmo que sejam de outras culturas, que faz a gente pensar na nossa sociedade atual, no que a gente está vivendo, e eu acho que isso faz uma diferença muito grande, além de abrir a nossa mente para outras coisas. Eu espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo tenha trazido um pouco da história e da cultura coreana para vocês, e que desperte um pouquinho desse interesse por outras histórias, outras culturas. Se vocês gostaram, deixem um like de vocês, se inscrevam para mais vídeos desse jeito. E até a próxima. Tchau!